Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Espero que estejam bem, com saúde, junto dos seus familiares e seus amigos. E em breve, com a permissão de Deus, nós estaremos fazendo esses encontros presenciais. E por enquanto, somente gratidão, a oportunidade de podermos fazer esses encontros virtuais. E então nós vamos nos conectando aos mentores do Lar da Família Cristã nesse momento, agradecendo a oportunidade desse trabalho, juntamente aos dirigentes encarnados e desencarnados, aos trabalhadores e aos assistidos. E vamos nos preparando para a palestra de hoje com a oração de São Francisco. Então vamos silenciando nossas mentes, nossos corações, vamos nos conectando aos nossos mentores e aos dirigentes do Lar da Família Cristã, para que tudo ocorra de acordo com o previsto. Então vamos à oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é do livro O Despertar do Espírito, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. O tema é conflitos de culpa e vergonha e está a partir da página 68 deste livro. A benfeitora, ela começa colocando que existem dois fatores essenciais por essa conduta doentia de quem carrega a culpa e sente vergonha de ser humano, que é se apresentar da forma que está e não de acordo com a fantasia mental a respeito de como gostaria de estar. Então, ou seja, aqui já temos a contrariedade de não gosto de como estou e de como me apresento, essa dificuldade de aceitação. Mas o ser humano está aqui para evoluir. E essa evolução do ser ele é contínua e marcada por várias experiências, que são conquistas libertadoras do espírito. Então, o primeiro fator diz respeito aos registros do inconsciente profundo, resultantes dos comportamentos inadequados ou destrutivos em outras existências ou até mesmo na atual, que encarceram o ser em lembranças perturbadoras que ainda se encontram atuantes, né? Elas continuam, mesmo que tenha acontecido nas encarnações anteriores, elas permeiam o subconsciente e ficam aí dando ar da graça, perturbando um pouquinho a mente do ser humano. Então, nesse caso, sentimentos problemáticos vão se misturar nos processos normais das atividades doentias, porque a pessoa ela já se sente inadequada ou devedora, reproduzindo situações de desconfiança, revolta, mágoa e insegurança. Então, ela está lá nos refolhos do inconsciente, esse comportamento inadequado, e ela já se sente fora da caixinha mesmo.
já sente que existe uma culpa, não sabe muito bem da onde, mas sabe que fez algo que não deveria ter feito. Então, ela, sem perceber, essa pessoa, ela experimenta aquela desagradável sensação de que escondeu, mas não escondeu muito bem a coisa, e que alguém pode descobrir a qualquer momento esses atos condenáveis, né? Porque ela imagina que ela fez um esforço danado para conseguir esconder ou negá-los. Não fui eu que fiz isso, porque o ser humano gosta, assim, tem esse dom da negação. Não fui eu, não é possível que eu tenha feito uma coisa dessa. Então acaba não acreditando e vai negando, mas fica sempre fica aquela sensação. E aí tem medo de uma hora para outra ser chamada à prestação de contas por alguém, né? Ou ser desmascarado, caindo em descrédito, sendo caçoado por quem lhe oferece amizade e confiança. Então essa pessoa, ela está sempre no limite, parece estar sempre no limite, está sempre tensa. E a pessoa acusada pela própria culpa, ela acaba fugindo dos relacionamentos de qualquer natureza e acaba cultivando, assim, sendo uma pessoa mal-humorada, porque ela entende de forma errada o que aconteceu, achando que todas as queixas, todas as reprimendas, advertências e observações que chegam até essa pessoa é para condenar, para humilhar, para reprovar. Então, dessa forma, inconscientemente, acaba se armando, fica sempre na defensiva contra a família, desculpa, o grupo social e as pessoas com quem convive, e se protege na autocompaixão, na autopunição ou na autorrecriminação. Então, conviver com uma pessoa assim é muito difícil, porque o seu comportamento, ele é instável, a gente nunca sabe o que está passando na cabeça dessa pessoa. E ela muitas vezes acaba apresentando um comportamento malicioso e às vezes cruel perante uma autoavaliação confusa e errada. Ela mesma se maltrata, ela mesma se pune. Então, o segundo fator a respeito do conflito da culpa e vergonha é a ignorância que aquilo que ele não conhece lhe parece sem ética e moral, e acaba transformando em pecado, culpa, sujeira, alimentando ainda mais sentimentos de vergonha e considerando-se merecedor de punição. A vergonha de si mesmo aparece ainda hoje como uma estagnação emocional. Ele ficou parado lá naquela encarnação anterior, que a pessoa fez alguma arte lá que se sente responsável, né, inadequada. Então a pessoa fica parada naquela fase, naqueles tempos escuros de intolerância, onde a pessoa acredita que é o ser desprezível, vulgar, promíscuo, sujo, e todo e qualquer comportamento inadequado ou mais instintivo é julgado dessa forma, de uma forma suja, de uma forma feia, inaceitável. Então, essa pessoa, ela tem uma luta interna muito grande, mas continua a agir da mesma maneira irregular e tenta dissimular, né, disfarçar, para que as pessoas não percebam que existem esses carrascos internos que ficam amedrontando, apavorando, fazendo essa pessoa sofrer. Porque esse sentimento de inadequação é muito desagradável. E essa coisa assim, de culpa, de, sei lá, parece que tem sempre um fantasma apontando
algum erro que a pessoa fez. Então ela tenta disfarçar ao máximo, mas sofre por conta disso. Então, tudo aquilo para ela, né, que lhe parece legal, ilegal e negativo, desde que conhecido, é vivenciado interiormente sem testemunhas na busca de alegria e de prazer, mas não podem ser expressas em razão das situações neurotizantes. Por conta dessa culpa toda, ela tem um desequilíbrio mental que traz angústia e ansiedade. E aí fica difícil, e que afetam, na verdade, afeta o pensamento racional. Então, ela pode afetar também a emoção da autoconfiança, as emoções da autoconfiança, causando essa instabilidade emocional e desordens no sentido da ação, né? Desordens no sentido e na ação. Então, é um sofrimento que a pessoa vive lá quietinha, calada, para que ninguém perceba que tem isso. Só que, né, esses dois sentimentos pode ser em virtude dessa convivência também, que a Joana de Ângelos aqui ela coloca que esses sentimentos de culpa e vergonha pode ter acontecido lá atrás, em outras encarnações, e nessa aqui também, nessa atual também, porém, em relação, assim, pode ter acontecido por conta da convivência com pais neuróticos e irritados. Antigamente tinha muito disso, agora imagina 3, 4 gerações passadas, assim, 5 gerações passadas. Agora a gente está melhorando um pouquinho, sendo um pouquinho mais manso. Anteriormente eram muito mais rígidos, e se pegar na Idade Média, então, gente, era bem pior. Então, esses pais neuróticos, irritados, que gritam, acusam, maltratam e agridem a criança, pode prejudicar muito essa pessoa na fase adulta. Aliás, já começa a prejudicar na fase infantil mesmo, porque a criança, ela tendo a dificuldade de suportar esses maus tratos, ela vai evitar a presença desses pais e busca-se desses pais, desses adultos, desses cuidadores. Então ela acaba buscando se proteger no seu mundo de fantasia, no mundo da imaginação, porque quando a criança ela sente, e muitas vezes as pessoas verbalizam mesmo, o adulto verbaliza que a criança é um peso na vida dos adultos, um peso na vida dos pais. Se você não tivesse nascido, minha vida seria melhor. Esses pais revoltados, né, neuróticos mesmo, doentes, infelizmente. Então, quando a criança se sente acusada pelas agruras que os adultos estão passando, ela se sente culpada e ela não consegue se libertar. E aí vai avançando por uma adolescência incompleta, porque ela não se sente acolhida. E quando chega nessa adolescência, é onde surge a vergonha da própria sexualidade, por parecer algo sujo, inconveniente. Então, enquanto essa pessoa, essa criança estiver nessa pressão, estiver nessa casa, com essa pressão toda, sem condições de entender o conflito que vivencia, ela vai ativar esse mecanismo de defesa, buscando fugir dessa situação desconfortável. E muitas vezes, infelizmente, acaba por dividir a unidade da personalidade, ou seja, ela cinge com a realidade. Então, ela acaba se desequilibrando e passa a experimentar um comportamento esquizofrênico, porque ela pode entrar numa fase aguda.
Então, esse acontecimento pode ser profundo e permanente, que chamamos de esquizofrenia hipofrênica, que é na juventude, ou pode ser superficial, dá um colapso, né, superficial e temporário, de acordo com a potência e a frequência dessa situação estressante. O primordial nessa situação está na capacidade do ego aguentar ou aceitar a pressão. Então, cada um lida com determinadas situações de um jeito. Então, uns aguentam mais o tranco, outros aguentam menos, né? Uns se fortalecem e outros se fragilizam, se quebram. E o comportamento de pais neuróticos, estressados, acaba reverberando em adultos também estressados, neuróticos, né? Então, quando essa criança resiste à pressão, ela adquire autoconfiança e plenitude moral, porque ela consegue, é onde fortalece o ser, né? Que ela aguenta o tranco. Então ela fortalece essa autoconfiança, ela consegue se desidentificar desses agressores. Mas quando ela não consegue se desidentificar e vai se identificando cada vez mais com esses agressores, ela acaba que se submetendo a essa divisão da personalidade, podendo chegar até uma crise nervosa, indo ao esgotamento profundo. Então é bem preocupante essa questão da culpa e da vergonha, e de como nós adultos tratamos as nossas crianças. Estamos em novos tempos, onde a gente sabe que o amor e o carinho é a fórmula para educar os pequenos. Estamos falando aqui de uma tortura moral e às vezes física, onde a criança não tem como resistir. E quando esses maus tratos são frequentes, através da agressão emocional, verbal, críticas ásperas e acusações impróprias, a morte do espírito, da vontade de viver, se torna fatal, criando dificuldades profundas no seu comportamento atual e futuro. Então, é triste porque a criança perde a vontade de viver, né? Perde a graça, né? Só leva paulada, né? O tempo inteiro. Ela se acha inadequada e não merecedora de estar viva. Enfim. E o que é pior, quando isso acontece, é a indiferença em relação à criança, fazendo parecer que ela é invisível, que ela não existe. Então, às vezes, o adulto muito maldoso acha, porque a criança está chorando, ela está triste, fala que é bobeira, que não é nada, que ela é manhosa, que é manha, que não é nada disso não. E vai passando, ignorando que essa criança tem necessidades emocionais, que tem necessidade de afeto. Então, essa maldade feita pelos adultos machuca a criança lá no seu íntimo, lá no seu âmago, e ela acaba se fechando e se priva do sentido real da vida. Então, a criança que consegue sobreviver psicologicamente a esse conflito no lar, ela torna-se incapaz de amar e fica consumida por essa raiva, por esse ódio que vem do medo de novos sofrimentos. Então, qualquer outra pessoa vai poder magoar, machucá-la, e acaba aumentando a angústia de haver sido morta em vida, porque ela se sente morta, ela se sente realmente inadequada e não merecedora, porque os adultos, os cuidadores estão dizendo para ela que ela não existe,
que ela está atrapalhando, que ela é um peso. Então, qualquer outra pessoa, ela foge realmente desse relacionamento porque ela acha que qualquer outra pessoa vai machucá-la. Porque ela não é digna de receber um carinho, de receber amor. E aí, então, a culpa, ela tem, a benfeitora coloca que a culpa tem a ver com pensamentos, palavras e ações tidos por errados sob o ponto de vista moral, enquanto que a vergonha está relacionada a comportamentos considerados sujos ou inferiores, ou seja, então a culpa é quando eu faço alguma coisa inadequada e, sob o ponto de vista moral, eu roubei, por exemplo, sob o ponto de vista moral, essa atitude minha não está certa. Enquanto a vergonha ela está relacionada ao ser descoberto, por exemplo, porque ela praticou um comportamento inadequado, e aí ela sendo exposta, porque também fez coisas, praticou um comportamento inadequado, sujo, onde já se viu que aí já vem o julgamento dela mesma, né? Ou ela imagina que os outros vão desaprovar e vão falar um monte de coisa para ela. Então, por isso que tem a culpa, ela está ligada a esses pensamentos e a vergonha está ligada aos comportamentos. Nos relacionamentos sexuais, pode aparecer a culpa e a vergonha, os dois juntos, que se manifestam através do medo de amar, o medo da rejeição e o medo da castração. A benfeitora, ela coloca assim, que a culpa tem a ver com pensamentos, palavras e ações tidos por errado sob o ponto de vista moral. Então, eu pensei mal de alguém, ou eu pensei coisas perversas, eu falei, ou eu agi de forma inadequada, então, sob o ponto de vista moral, então, eu vou sentir a culpa. Enquanto que a vergonha, ela está relacionada aos comportamentos considerados sujos ou inferiores. Então, nos relacionamentos sexuais, pode aparecer também a culpa e a vergonha, porque pode achar que está fazendo coisa errada e sente vergonha do próprio corpo ou vergonha do que está fazendo também. Está com vergonha do comportamento. Então, se manifesta a culpa e a vergonha se manifestam nos relacionamentos sexuais como por medo de amar, ou na verdade é o medo da rejeição e medo da castração. E aí fica mais difícil, cada vez mais difícil, um relacionamento saudável e completo. As mulheres se sentiam mais castradas antigamente, né? Mais castradas porque tudo não podia assim, não podia, é feio isso, é feio aquilo. Então a mulher é mais podada, sempre mais podada. Então muitas vezes sexualmente dava uma travada por sentir vergonha da situação, por conta do tabu, né? Também que foi colocado nas igrejas, né, a respeito do sexo, tem a questão do tabu. Então, tem esse medo da rejeição e da castração. Muito bem. Quando esses sentimentos não se manifestam, eles não aparecem com clareza, que a pessoa não percebe o que está acontecendo, que é próprio da imaginação, a raiva e a tristeza produzem distúrbios, não só psicológicos, mas também de ordem física, em forma de tensão muscular em muitas partes do corpo, dores generalizadas e angústias. Então a gente fala
a fibromialgia, a pessoa faz vários exames e não vai acusar nada, porque essa pessoa está tão tensa e fica todo o corpo dolorido que ela não sabe nem dizer da onde que é. Então, essas dores, elas se acentuam à medida que o paciente ou a pessoa nega ou tende a ignorar esses sentimentos de raiva, de tristeza, de angústia. Então, toda doença ela começa de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. E fazer esse link, essa reflexão, a minha dor está relacionada ao quê? O que eu senti muitas vezes, porque também não é de uma hora para outra que a doença se instala. O que eu senti muitas vezes e ignorei, e eu não quis olhar, porque eu não achei importante. Então, é preciso parar de negar e perceber, sentir, e perceber e conversar com esses sentimentos que acabam trazendo esse desconforto. Se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo perceber que tipo de sentimento que eu estou sentindo, fica difícil de eu encontrar causa para as minhas dores e assim conseguir me livrar dessas dores. Acolher esse sentimento é o melhor processo de cura e regeneração dos tecidos do organismo danificado. A culpa gera uma carga emocional muito pesada e causadora de muitos ferimentos íntimos, enquanto que a vergonha de condutas inadequadas ou de comportamento impensado se transforma em causa desorganizadora da personalidade, que vai buscar a própria invalidação com a autodepreciação e a autopunição. Para melhorar esses sentimentos conflitantes, só buscando o amor como terapia e expressando esse amor na vida. E nesse amor, unir todas as emoções positivas, apagando as imagens negativas, ofensivas e cruéis do passado, dos pais, dos cuidadores, das pessoas que maltrataram, ou superando também, ou também superando essas falsas conceituações da moral arcaica e hipócrita, que marcaram muitos comportamentos religiosos, ortodoxos e partidários dos papas lá antigamente, que eles utilizavam para dominar os fiéis. Então, eles usavam da posição do clero para impor coisas e falar da falsa moral. Então, eles eram muito hipócritas, que eles falavam para não fazer e eles mesmos faziam. Enfim, a intolerância para com as atitudes tidas como imorais ou sujas é sempre resultado de um conflito daquela pessoa que assume a postura de guardião das virtudes alheias e conservador dos ditos bons costumes ou condutas, que normalmente são convenientes para determinados interesses que não são, assim, que nem sempre são embasados na dignidade ou no interesse do bem comum. Então, quando o indivíduo ele atinge a maturidade psicológica, promovendo e aceitando o autoconhecimento, consegue identificar esses problemas relacionados ao medo, à insegurança, à culpa e à vergonha como ocorrências normais do processo de crescimento emocional e moral. Porque quando a gente não sabe, não tem pecado. Nós estamos aprendendo. A partir do momento que sabemos que está errado, aí a gente se responsabiliza
por aquilo que fez, mas não necessariamente precisa ficar carregando essa culpa de forma mórbida, né, doentia. Quando essa fragilidade emocional é aceita, o sentimento de vergonha desaparece. Então, quando a gente trabalha o nosso lado emocional, vai sair. Não só a vergonha pode desaparecer, como também as dores no corpo e as doenças que nós trazemos por não saber trabalhar as nossas emoções. Então, assim a benfeitora diz que esses dois sentimentos, culpa e vergonha, eles são parecidos no conteúdo, porque os dois impedem a liberdade da pessoa e traz sofrimentos, que estamos aqui encarnados para superar e vencer todos esses sofrimentos que aparecem, todos esses desafios. Enquanto esses sentimentos eles forem reprimidos, desconsiderados, negados, eles vão continuar como inimigos disfarçados, causando ansiedade e atrapalhando a realização pessoal. A pessoa não progride, não cresce, fica estagnada porque ela está envolta desses pensamentos, desse sentimento. E também, quando aceitarmos o nosso corpo e as suas funções sem o sentimento de vergonha pelos seus impulsos primitivos e instintivos que nos levaram a comportamentos suspeitos, fica mais fácil o processo da diminuição do conflito. Então, precisamos nos aceitar como somos, de corpo e de alma. Então, a gente está gordinho, está magrinho, está alto, está baixo, é aceitar, olhar para o espelho, olhar internamente e perceber que nós somos os melhores que conseguimos nesse momento. Podemos melhorar, sim, mas não nos condenar da forma que estamos. Se estamos assim é porque nós não conseguimos ainda fazer o melhor, mas podemos melhorar a cada dia. Então, tipo assim, o que tem para hoje é isso. Então tá bom, tem para hoje é isso, vamos trabalhar com o que temos, certo? Então, dessa forma, aí quando a gente assume a culpa, nós conseguimos lidar com naturalidade. Aí o sentimento de perdão e compreensão aos pais vão fazendo essa culpa desaparecer paulatinamente até a total desintegração. Então, quando a gente consegue lidar com os nossos sentimentos, a gente consegue compreender, perdoar até aqueles que nos fizeram mal, até os nossos ditos algozes, os nossos carrascos. E assim a gente se sente liberto. E essa sensação de culpa, de não se sentir merecedor ou de se sentir inadequado, ela vai se dissolvendo, vai se diluindo. E para isso devemos manter o hábito saudável de nos aceitarmos do jeitinho que somos. E aí parar com a autocrítica recriminatória e autopunitiva. Só assim que a gente vai conseguir manter uma vida mais saudável. E para investir na saúde física e mental, somente através da terapia cuidadosa, prolongada, o chamado autoconhecimento, né? Acompanhado do empenho do próprio paciente ou do próprio doente, do próprio aquele que se sente culpado, para que ele mesmo vá trabalhando todos esses sentimentos para alcançar a própria cura. Então, aí, quando alcança a própria cura, ele consegue chegar no processo de libertação desses carrascos mentais, que a culpa e a vergonha, para entrega total do seu self, que é
libertar o seu eu interior, o seu eu profundo, num relacionamento melhor, saudável e manifestando sentimentos de forma equilibrada e compensadora. De alguma forma, todos nós experimentamos sentimento de culpa e vergonha, que fazem parte do contexto da sociedade ainda castradora e das ocorrências psicossociais decorrentes, da busca do prazer e do poder, ao invés do natural estímulo que deveria existir para um esforço constante em favor do ser mais e se tornar melhor. O Sebastião Camargo coloca no livro Despertar da Consciência um trechinho assim da Joana de Ângeles, dizendo que não há nada de promíscuo ou inferior em nós, mas sim o nosso verdadeiro patrimônio à espera de promoção e sublimação, obedecendo à lei da transformação e de aperfeiçoamentos incessantes. Estamos aqui nesse planeta, sempre na escala da evolução, para um dia alcançarmos a angelitude. Então, estamos a caminho da perfeição. E tudo que foi imperfeito em nós pode ser foi no passado, estamos ainda imperfeitos e vamos nos aperfeiçoando cada dia mais em cada encarnação. O que eu consegui pegar do texto foi isso daí. Espero ter podido colaborar de alguma forma com todos vocês. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Agora nós vamos caminhando para as nossas vibrações, vamos sintonizando com os mentores do lar da família cristã, com Deus, com o nosso amigo Jesus, para que possamos levar as nossas melhores energias para todos os lugares que estejam necessitando. E assim, fortalecidos, harmonizados, nós vamos escolher os nossos melhores pensamentos e vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial, pela harmonia entre os povos e as pessoas. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Cristo e por todos os espíritos em tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando um contorno todo iluminado de luz, e que essa luz seja forte e possa abraçar e iluminar todos os nossos governantes, envolvendo a eles e a todos os seus ministérios e seus auxiliares, para que possam governar em favor do povo, que eles olhem pelo povo, que façam o que se comprometeram de trabalhar em favor do povo, que eles sejam mais um instrumento de Deus para a transição e melhora do nosso planeta. Vamos vibrar pela saúde de todas as pessoas que estejam em hospitais, que estejam em casa. Vamos vibrar para que todos tenham seus lares, que possam ter um teto e agasalhar-se. Vamos vibrar pelo trabalho honesto, que todos consigam ter o seu ganha-pão. Vamos vibrando pelos idosos, que eles sejam acolhidos, cuidados pelos seus familiares, que eles recebam tudo o que é necessário
Vamos vibrando também para a corrente médica que vem trabalhando do espaço e de encarnados, que vem trabalhando, atuando nessa pandemia e que possa auxiliar a todos os que estejam necessitando de tratamento médico, que todos possam receber aquilo que necessitam para a sua própria cura. Vamos vibrando por todos os lares da Terra, para que todos estejam em harmonia. Vamos vibrando por todos aqueles que estão encarnando, que eles possam ser recebidos com amor e que se desenvolvam aqui no planeta Terra, conseguindo cumprir as suas missões. Vamos vibrar também para aqueles que estão desencarnando, que eles sejam recebidos com carinho, com amor, pelos benfeitores espirituais. Vamos, assim, vibrando pelo lar da família cristã, pelos seus dirigentes, encarnados e espirituais, pelos seus trabalhadores, pelos seus assistidos. Que os nossos benfeitores e Jesus possam levar o lenitivo que cada um necessita para o seu refrigério espiritual e físico. Vamos deixando uma vibração em aberto para que os nossos amigos espirituais possam levar aonde se faça necessário. E vamos vibrando pela paz na humanidade, pelo universo, para que estejamos sempre em harmonia. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. E assim vamos caminhando para o término do nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade, e que numa próxima vez possamos nos reencontrar e encontrar todo mundo bem, com saúde e feliz. Então vamos agradecendo o trabalho de hoje com a oração da gratidão. Altíssimo Deus, sou grata pela vida que me destes, por cada amanhecer que renova as oportunidades de servir ao meu propósito. Gratidão por cada anoitecer que permite dar descanso ao meu corpo. Sou grata pelo lugar que habito, pelo alimento que me dá sustento, pelo sol que me aquece, pela água que me purifica, pelo ar que respiro. Sou grata pela consciência que me permite escolher, pelos desafios que me fazem crescer, pela compreensão que aqui estou para aprender e melhorar. Sou grata pelo teto que me protege, pelo trabalho que me impulsiona, pela família que me completa e pelos amigos que trilham comigo o caminho da vida. Sou grata pelo corpo que sustenta a minha alma e torna a minha jornada possível, pela saúde para cumprir minhas tarefas, pela mente sã que me permite sonhar, pelos desafios que me permitem crescer. Sou grata por todas as oportunidades, por todas as conquistas, por cada instante sagrado, por cada respiração, por cada pensamento, por cada sentimento revelado. Sou grata, principalmente, por ter a oportunidade de amar cada vez mais e com a intenção mais nobre que existe em meu coração. Gratidão. E assim nós encerramos o Evangelho de hoje,
pedindo a Jesus, nosso Mestre, que abençoe a todos nessa semana e que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Que Jesus abençoe a todos.